A Fórmula 1 sempre foi muito mais do que um campeonato de corridas. É uma arena onde política, poder e performance se cruzam de maneira inusitada, muitas vezes surpreendente. Em 2025, a Ferrari se encontra mais uma vez no centro de uma dessas turbulentas encruzilhadas. E não se trata apenas de performance na pista. O que está em jogo agora é a liderança da escuderia mais tradicional do automobilismo mundial. De um lado, o francês Frédéric Vasseur, homem de confiança que assumiu a direção da equipe no início de 2023. Do outro, ressurgindo das sombras da história com o peso de sua polêmica reputação, Flávio Briatore, figura lendária e controversa da Fórmula 1. E como se isso não fosse suficiente para acender o pavio, entra em cena a política italiana, com senadores pressionando publicamente por uma mudança radical. O ano começou com grandes expectativas para a Ferrari. A contratação de Lewis Hamilton foi um marco. O 7 vezes campeão do mundo deixou a Mercedes após mais de uma década para vestir vermelho e tentar conquistar um título sob o emblema do cavalino rampante. Com Charles Leclerc ao seu lado, a Ferrari parecia ter a dupla dos sonhos. Mas à medida que as corridas avançavam, ficou claro que os sonhos estavam descolados da realidade. A Red Bull seguia dominante. A McLaren dava saltos inesperados. E a Mercedes, mesmo em reconstrução, mostrava sinais de recuperação. A Ferrari, por sua vez, oscilava entre lampejos de velocidade e erros táticos, pitstops desastrosos e decisões duvidosas vindas do pit wall. Nesse ambiente de frustração crescente, o nome de Frédéric Vasseur começou a surgir nos bastidores com um alvo nas costas. A imprensa italiana, sempre apaixonada e impiedosa quando se trata da Ferrari, passou a questionar suas escolhas. E quando as críticas extrapolam os muros de Maranello e chegam aos corredores do poder em Roma, a situação muda de patamar. Ignazio La Russa, presidente do Senado italiano, não apenas comentou publicamente sobre o momento da Ferrari, como defendeu abertamente que Flávio Briatore assumisse o comando da escuderia. Um movimento político que pegou muitos de surpresa, mas que também revelou o quanto a Ferrari é parte do orgulho e da identidade nacional italiana. La Russa foi direto. Segundo ele, a equipe precisa de alguém com a habilidade de provocar mudanças profundas, um verdadeiro gestor de crise. E segundo ele, Briatore é esse homem. A ideia ganhou força. Nas redes sociais, apoiadores da Ferrari começaram a ecoar o discurso. Setores conservadores da política italiana, ligados à ideia de restauração da força nacional, abraçaram o nome de Briatore como símbolo de um retorno à glória. A questão deixou de ser apenas sobre desempenho na pista. Tornou-se um debate sobre liderança, identidade e ambição. Flávio Briatore não é um nome qualquer. Ele já foi campeão da Fórmula 1 com Michael Schumacher nos tempos da Benetton, e mais tarde com Fernando Alonso na Renault. Suas equipes, embora frequentemente envoltas em polêmicas, foram vencedoras. Briatore é carismático, tem influência nos bastidores e uma compreensão rara do lado político e comercial do esporte. Mas ele também carrega um dos maiores escândalos da história da F1, o Cragate, no qual foi acusado de ordenar que Nelson Piquet Jr. batesse deliberadamente em uma corrida para beneficiar Alonso. Isso lhe custou o banimento da categoria por tempo indeterminado. Embora posteriormente tenha vencido na justiça e recuperado o direito de atuar no esporte, sua imagem jamais voltou a ser a mesma. No entanto, o tempo passa, as memórias se esvaem e, como tantos outros personagens marcantes da F1, Briatore soube se reposicionar. Em 2024, foi anunciado como consultor executivo da Alpine, retornando de forma oficial ao paddock. Em 2025, com a debandada de líderes e a crise da equipe francesa, Briatore tornou-se, na prática, o chefe da Alpine, mesmo que seu nome ainda não esteja formalmente listado nos registros da FIA. Desde então, vem atuando diretamente nas decisões da equipe e mostrando apetite por mais. É nesse cenário que surge a ideia de vê-lo na Ferrari. Para muitos, isso seria uma virada radical, mas talvez necessária. Vasseur é um gestor metódico, técnico, discreto. Briatore é seu oposto, instintivo, teatral, impaciente com burocracias e processos longos. São estilos distintos, quase antagônicos. E é justamente essa diferença que faz com que setores vejam em Briatore a fagulha que falta à Ferrari. Mas há resistência. E ela vem de dentro e fora do paddock. Lewis Hamilton, recém-chegado à Ferrari, foi categórico ao dizer que apoia totalmente Vasseur. Para o britânico, mudar de liderança no meio da temporada seria um erro brutal, capaz de desestabilizar ainda mais um projeto que está em construção. Charles Leclerc também se mostrou desconfortável com os rumores. Além disso, nomes respeitados da imprensa, como Martin Brundle, comentaram que trocar Vasseur por Briatore seria um retrocesso. Brundle foi mais longe,
Chamou os boatos de loucura e alertou que, por trás de todo esse debate, há uma tentativa de politização da Ferrari que pode custar caro. Do lado da Ferrari, as respostas foram comedidas. A equipe divulgou um comunicado negando qualquer plano de substituição. Segundo fontes internas, o presidente John Elkann e o CEO Benedetto Vigna seguem confiando no projeto de Vasseur. Mas o barulho externo continua, e a pressão não dá sinais de arrefecer. Em Maranello, ninguém dorme tranquilo. Há ainda um fator extra, o momento geopolítico. A Itália passa por um período de forte nacionalismo, com figuras políticas buscando resgatar símbolos de prestígio nacional. A Ferrari, nesse contexto, torna-se mais do que uma equipe. É uma vitrine. E para certos setores políticos, ela precisa vencer, não apenas corridas, mas também no imaginário coletivo de um país sedento por heróis. Enquanto isso, Flávio Briatore joga com maestria. Não nega o interesse. Não confirma. Mantém-se no centro da atenção, como sempre fez. Em entrevistas recentes, insinuou que poderia aceitar um novo desafio, desde que valesse a pena. E o desafio de liderar a Ferrari, ainda que cercado de riscos, certamente é tentador. Resta saber qual será o desfecho. A temporada ainda está em andamento. A Ferrari, embora distante da Red Bull, mostra sinais de evolução. Mas a cada erro, a cada pódio perdido, a sombra de Briatore se projeta com mais intensidade sobre Vasseur. O francês, por sua vez, tenta blindar o time, focar no desenvolvimento e manter a serenidade. Mas sabe que, em Maranello, a paciência é um recurso escasso. Talvez o tempo jogue a seu favor. Talvez os resultados melhorem e silenciando os críticos. Mas se a tempestade se intensificar e se o clamor político crescer, a Ferrari pode ceder à pressão. Nesse caso, o retorno de Flávio Briatore ao comando de uma equipe de ponta pode deixar de ser especulação para se tornar realidade. E quando isso acontecer, a Fórmula 1 poderá viver um novo capítulo dramático, onde o passado encontra o presente e onde o instinto de um gestor polêmico poderá colidir, ou talvez se unir, com o sonho de uma nação de voltar ao topo do mundo. Porque, no fim das contas, a Ferrari não é apenas um carro. É um símbolo. E como todo símbolo, ela não vive apenas de performance, mas também de narrativa. E não há ninguém melhor do que Flávio Briatore para contar, ou manipular, uma boa história.